Estou no meu quintal segurando uma cesta de roupa dobrada, quando minha filha Rebeca coloca a mão no meu ombro e me guia em direção ao galpão. Mãe, você pode pegar aquela caixa de enfeites de Natal rapidinho? Preciso ver se as luzes de Natal ainda funcionam. É terça-feira, 2:30 da tarde. O sol brilha forte e quente. Minha vizinha, a Serachem, está regando suas rosas a 3 metros de distância. Tudo está completamente normal. Até que o 10 de si. Entro no galpão que cheira a óleo de motor, madeira velha e calor de verão. E estou estendendo a mão para pegar a caixa na prateleira de cima quando ouço a porta se fechando atrás de mim, o som da chave raspando na fechadura. E eu me viro. Rebeca? Querida, a porta. Eu sei, mãe. Sua voz atravessa as frestas de madeira. Calma. Quase gentil. Fique aí um pouquinho, tá bom? Preciso resolver algumas coisas. Minha mão está na maçaneta da porta. Eu puxo. Ela não se move. Rebecca, isso não tem graça. Me deixa sair. Simbo. Mais tarde. Só fique quieto por agora. Rebecca, grite o quanto quiser. Ninguém pode te ouvir aqui fora. Eu congelo. Porque o jeito como ela diz isso seco, direto, como se estivesse me dando a previsão do tempo, me dá um arrepio na espinha. Rebecca, abra esta porta agora mesmo. Silêncio. Então passos. Se afastando. Atravessando o pátio. A porta dos fundos da minha casa, abrindo e fechando. Estou sozinho, trancado no meu próprio galpão, pela minha própria filha. Fiquei ali parado por 30 segundos, sem me mexer, sem respirar, tentando processar o que acabara de acontecer. Então começo a bater na porta. Rebecca! Rebecca, me deixa ser. Nada. Socorro! Alguém me ajude! Eu grito até minha garganta ficar em carne viva. Até ouvir a porta dos fundos da Sra. Sem fechar, ela entrou e não me ouviu. Eu grito mesmo assim. Ninguém aparece. Após 10 minutos paro. Encosto-me à porta. Deslizo até me sentar no chão de concreto. O galpão tem talvez 2 por 3 metros. Um cortador de grama em um canto. Prateleiras com latas de tinta e ferramentas. Uma pequena janela perto do teto alta demais para alcançar. Pequena demais para rastejar por ela mesmo que eu conseguisse. Meu telefone. Apalpei meus bolsos. Vazios. Deixei lá dentro. Na bancada da cozinha. Carregando. Claro que sim. Sento-me ali. Na penumbra, que filtra pela janela e pelas frestas nas paredes. Tentando entender o que está acontecendo. Minha filha acabou de me trancar num galpão. Minha filha Rebecca Ann Morrison, 34 anos, mãe de 2 filhos, assistente jurídica imobiliária, a menina que dei à luz em um quarto de hospital durante uma tempestade, acabou de me aprisionar. Por quê? Repasso mentalmente as últimas horas. Os últimos dias. Procurando pistas. Esta manhã foi normal. Preparei o café da manhã. Rebecca chegou por volta das 10, ela está hospedada comigo há 3 semanas. Ela e o marido Brian estão dando um tempo. Foi o que ela me disse. Só um tempo. Eles precisam de espaço para resolver as coisas. Então ela se mudou para o meu quarto de hóspedes com os filhos dela. Emma, de 7 anos. E Liam, de 5. Brian ficou hospedado na casa deles, do outro lado da cidade. Fiquei feliz em ajudar. Sempre fico feliz em ajudar. É isso que as mães fazem. Só que ontem, a Rebecca mandou as crianças para a casa do Brian. Disse que elas precisavam passar um tempo com o pai. Que seríamos só ela e eu por alguns dias. Achei isso ótimo. Um tempo de qualidade com minha filha. Agora, estou trancado num galpão. Eu pressiono as palmas das mãos contra os olhos e tento pensar. Rebecca anda estressada ultimamente. Irritada. Ela e Brian estão brigando há meses e eu os ouvi ao telefone. A voz dela áspera e a dele na defensiva. Acho que são problemas financeiros. Eles compraram aquela casa há 2 anos. E a hipoteca é alta. Eu ajudei com a entrada. $30.000 da minha poupança para a aposentadoria. Eu ajudei em muitas coisas. Quando Rebecca perdeu o emprego há 4 anos, paguei o aluguel dela por 6 meses. Quando Emma precisou de terapia da fala, que o plano de saúde não cobria, eu também paguei. Quando o carro delas quebrou no ano passado, fui fiadora do financiamento de um novo. Nos últimos 10 anos, dei a Rebecca mais de $100.000. Não foi dado. Foi ajudado. Porque é isso que a família faz. Nós nos ajudamos mutuamente. Mas sentada aqui no chão frio de concreto, com o coração acelerado e as mãos tremendo, começo a me perguntar se ajudar e ser conivente são a mesma coisa. Passa-se 1 hora. Talvez mais. É difícil dizer. O galpão está ficando mais quente. Abafado.
Estou suando tanto que molhei minha camiseta. Tento abrir a porta de novo. Bato nela. Grito. Nada. Procuro algo que possa usar. Uma ferramenta. Algo para abrir a porta à força ou arrombar a fechadura. Mas as ferramentas estão todas em prateleiras que não consigo alcançar sem uma escada. E a escada está lá fora, encostada na parede da casa. Claro que sim. Eu me sento novamente. Pensar. Rebecca disse que precisava resolver algumas coisas. Que coisa? Minha casa está destrancada. Ela tem acesso a tudo. Meu quarto, meu escritório, meus arquivos. Meus arquivos? Oh Deus! Guardo tudo no meu escritório. Extratos bancários, contas de investimento, a escritura da casa, meu testamento. Meu testamento deixa tudo para Rebecca. Minha única filha. Todo o meu patrimônio, a casa de 400 mil. Minhas economias, meus planos de aposentadoria, meu seguro de vida, tudo vai para Rebecca. É disso que se trata? Não. Não, isso é loucura. Ela não vai. O quê? Me matar? Esta é Rebecca, minha filha. A menina que costumava se aconchegar na minha cama durante as tempestades, que me trazia dentes de leão do jardim e os chamava de flores, que chorou nos meus braços quando seu primeiro namorado partiu seu coração. Ela não me machucaria. Será que ela faria isso? Mas então por que estou trancado em um galpão? 2 horas depois, acho que são 2 horas. A luz está diferente agora, ouço passos. Levanto-me rapidamente. Rebecca, a chave raspa na fechadura. A porta se abre. Rebecca está parada ali, segurando um copo d'água e uma barra de granola. Seu rosto está inexpressivo. Ilegível. Aqui está, diz ela, estendendo-os. Eu não os aceito. O que está acontecendo? Minha voz treme. Por que você me trancou aqui? Eu já te disse. Precisava resolver algumas coisas. Que coisas? Mãe, coma. Beba. Já te deixo sair. Deixe-me sair agora. Ainda não posso fazer isso. Rebecca, por favor. Você está me assustando. Algo transparece em seu rosto. Culpa, arrependimento, mas desaparece em um segundo. Desculpe, ela diz baixinho. Mas isso é importante. Apenas confie em mim, está bem? Confiar em você? Você me trancou num galpão. Eu sei. E sinto muito. Mas você não entende. Então me explique. Ela olha para mim. Olha mesmo para mim. E por um segundo, eu vejo minha filha, a verdadeira Rebecca. Aquela que eu conheço em seus olhos. Então ela dá um passo para trás e fecha a porta. Tranca novamente. Rebecca? Rebecca? Ouço seus passos se afastando. Eu me afundo no chão. E começo a chorar. 3 horas. 4. A luz que entra pela janela agora está alaranjada. Final da tarde. Estou com sede, com fome, com calor. Minhas costas doem de tanto ficar sentado no concreto. Eu bebo a água que ela deixou, como a barra de granola. Me odeio por isso. Procuro manter a calma. Pensar racionalmente. Mas tudo o que consigo pensar é: minha filha me trancou num galpão. Minha filha, a quem amo mais do que tudo no mundo, acabou de me aprisionar. E eu não faço a mínima ideia do porquê. O sol se põe. O galpão fica escuro, exceto por uma fina linha de luz sob a porta, proveniente das luzes do pátio. Estou exausta. Assustada. Minha mente está a mil, pensando em várias possibilidades. E nenhuma delas faz sentido. Então eu ouço vozes. A voz de Rebecca. E a voz de um homem. Não é o Brian. Outra pessoa. Encosto meu ouvido na porta. Não acredito que você realmente fez isso, diz o homem. Ele parece jovem. Divertido. Eu te disse que faria isso, diz Rebecca. Por quanto tempo você vai manter? Lá aí dentro. Pelo tempo que for necessário. E você tem certeza de que ela não sabe? Ela não faz a mínima ideia. E se ele a descobrir? Ela não vai. Minha mãe confia em mim. Ela jamais pensaria que eu faria isso. A voz dela fica muito baixa. Eu me esforço para ouvir. Até sexta-feira, diz o homem. Você prometeu. Eu sei. Terei isso em mãos até sexta-feira. É melhor que faça isso. Porque se você não fizer... Sim, eu vou. Apenas confie em mim. Passos. A porta dos fundos abrindo e fechando. Silêncio. Fico ali parada no escuro com o coração batendo tão forte que consigo senti-lo na garganta. Sexta-feira. Daqui a 3 dias. Ela precisa de algo até sexta-feira. Algo que ela acha que está na minha casa. Algo pelo qual ela está disposta a me trancar para conseguir. Dinheiro. Tem que ser dinheiro. Mas eu já lhe dei tanto. O que mais ela poderia querer? A menos que... Oh Deus! A menos que ela não esteja mais pedindo.
a menos que ela esteja apenas aceitando. Eu me deito novamente no chão e abraço meus joelhos. Minha filha está me roubando, e eu fico preso num galpão enquanto ela faz isso. A noite parece não ter fim. Não consigo dormir. Não consigo me sentir confortável. O concreto é duro demais. O ar está abafado, e minha mente não para de pensar. Penso em cada momento da infância de Rebecca. Em cada joelho ralado que eu enfaixei. Em cada peça escolar a que assisti. Em cada vez que a escolhi em vez de mim mesma. Em vez das minhas próprias necessidades. Dos meus próprios sonhos, da minha própria vida. Trabalhei em 2 empregos para poder pagar a faculdade dela. Fiz empréstimos que ainda estou pagando. Sacrifiquei tudo para dar a ela oportunidades que eu nunca tive. E agora ela me trancou num galpão. Por volta das 3 da manhã, eu ouvi passos lentos, silenciosos. Tem alguém na minha casa. Encosto meu ouvido na porta e escuto. Gavetas abrindo. Papéis farfalhando. O rangido da minha cadeira de escritório. Ela está examinando meus arquivos. Quero gritar. Quero bater na porta até que alguém me ouça. Mas eu não, porque estou começando a perceber algo. Se eu gritar, se eu lutar, se eu tornar isso mais difícil, o que Rebecca fará? Se ela está desesperada o suficiente para me trancar, do que mais ela é capaz? Só de pensar nisso me dá nojo. Então eu fico sentada no escuro, esperando e ouvindo minha filha revirar minha vida. Amanhã chega. Uma luz cinzenta entra pela janela. A porta se abre. Rebecca está ali parada com outra garrafa de água e uma barra de proteína. Ela parece cansada. A olheira sob seus olhos. Aqui, diz ela. Dessa vez eu aceito. Porque estou com tanta sede e fome que não consigo recusar. Quanto tempo mais? Pergunto baixinho. Não sei. Rebecca, por favor. Só me diga o que está acontecendo. Ela olha para mim. E por um segundo eu acho que ela vai chorar. Eu não consigo. Ela sussurra. Desculpe, mãe. Eu não consigo. Ela fecha a porta. Tranca. E eu fico lá sentada bebendo água e comendo uma barra de proteína, percebendo que não conheço minha filha de jeito nenhum. A quarta-feira passa num piscar de olhos. Rebecca traz comida e água 2 vezes. Não fala. Não me olha nos olhos. Eu faço perguntas. Imploro. Suplico. Ela simplesmente fecha a porta. Na quarta-feira à noite, eu a ouvi ao telefone. Quase terminei. Só preciso de mais um dia. Uma pausa. Eu sei. Terei isso até sexta-feira. Prometo. Outra pausa. Não. Ela não suspeita de nada. Ela pensa. Eu não sei o que ela pensa. Mas ela não vai descobrir. Fecho as mãos em punhos. Na manhã de quinta-feira, a porta se abre e Rebecca parece diferente. Mais dura. Decidida. Preciso que você assine algo, diz ela. Ela está segurando papéis. E uma caneta. O que é isso? Pergunto. É só assinar. Mãe, não vou assinar nada. Até que você me diga o que está acontecendo. Mãe, por favor, não torne isso difícil. Difícil? Você me trancou num galpão por 2 dias e está me chamando de difícil? Seu maxilar se contrai. Assine. Os. Papier. Não. Ela entra no galpão. Fecha a porta atrás de si. Estamos a centímetros de distância. Mãe, ela diz lentamente. Preciso que você assine estes papéis. É importante. O que eles são? Uma procuração. E uma escritura de transferência. Meu Shangri-La. Você quer que eu transfira minha casa para cá? É temporário. Shu até eu. Até você o quê? Roubar tudo que eu tenho? Não estou roubando. Estou pegando emprestado. Vou te pagar de volta. Pegar emprestado? Rebecca, você me trancou num galpão. Por que você não teria me ajudado de outra forma? Te ajudei a fazer o quê? Ela está respirando com dificuldade. Os olhos estão selvagens. Eu devo dinheiro, entendeu? Muito dinheiro. E se eu não pagar até amanhã, eles vão... Ela para. Quem? Pergunto baixinho. A quem você deve dinheiro? Ela não responde. Rebecca? Cream? Não importa. O que importa é que preciso de $50.000 até amanhã, ou o quê? Ela desvia o olhar. Ou o quê, Rebecca? Ou eles vão machucar o Brian. O mundo se inclina. O quê? Peguei um empréstimo. Um empréstimo particular. E não consegui pagar. E agora estão dizendo que se eu não pagar até sexta-feira vão atrás do Brian. Eles sabem onde ele trabalha. Onde ele mora? Ele disseram. Sua voz embarga. Disseram que fariam dele um exemplo. Encaro minha filha. Esse estranho está usando o rosto da minha filha. Por que você não me contou? Sussurro. Porque você teria me dado uma bronca.
Você teria me dito que eu era irresponsável e estúpido e... Então você me trancou num galpão. Eu não sabia mais o que fazer. Você poderia ter me perguntado. Você teria me dado $50.000. Não respondo. Porque não sei. Talvez. Provavelmente. Mas $50.000 além dos 100.000 que eu já lhe dei? Eu teria te ajudado. Digo finalmente. Mas não assim. Nunca assim. Rebecca enxuga as lágrimas. Não importa mais. Preciso que você assine estes papéis. Vou fazer um empréstimo usando a casa como garantia. Pagar as dívidas e depois transferir tudo de volta para você. Prometeu. Rebecca. Por favor, mãe. Por favor. Eles vão machucar o Brian. Podem machucar as crianças. Eu não posso. Eu não posso deixar isso acontecer. Ela está chorando agora. Lágrimas de verdade. Soluços convulsivos. E eu quero confortá-la. Quero abraçá-la. E dizer que tudo vai ficar bem. Mas eu não consigo, porque minha filha me trancou num galpão. E não sei se algum dia conseguirei perdoar isso. Não vou assinar, digo baixinho. O rosto dela empalidece. O quê? Não vou transferir a minha casa. Vamos dar um jeito de outra forma. Mas não dessa maneira. Não há outra maneira. Então vá à polícia. Conte a eles sobre o empréstimo. Eles podem proteger Brian. A polícia não pode. Mãe, você não entende. Essas pessoas não são normais. Elas não se importam com a polícia. Vão machucá-lo de qualquer jeito só para provar um ponto. Então vamos transferi-lo. Transferiremos todos vocês. Vocês podem ficar aqui. Nós daremos um jeito. Não há tempo. Eles querem o dinheiro amanhã. Então você deveria ter vindo falar comigo antes. Rebecca se levanta. Seu rosto está frio agora. Fechado. Tudo bem, ela diz. Então acho que vamos fazer isso do jeito mais difícil. Ela sai, tranca a porta, e eu fico ali sentado no escuro, me perguntando o que significa o caminho mais difícil. Descobri 2 horas depois. A porta se abre. Rebecca entra com um laptop. Estou te dando mais uma chance, diz ela. Assine os papéis, ou começarei a esvaziar suas contas. Você não pode. Você não tem acesso. Ela vira o laptop na minha direção. Está aberto na minha conta bancária. Na minha conta poupança. Aquela que tem $60.000. Como você. Eu tenho suas senhas há anos, mãe. Você usa a mesma para tudo. Meu aniversário mais 1985. Sinto um frio na barriga. Ela tem razão. Eu uso a mesma senha. Rebecca 0589. O mês e o ano do nascimento dela. Posso transferir cada centavo desta conta agora mesmo, diz Rebecca calmamente. E suas contas de investimento, sua aposentadoria, tudo. Ou você pode assinar os papéis e manter algum controle sobre o que acontece. Eu a encaro. Essa pessoa que cresceu dentro de mim, a quem amei antes mesmo de conhecer. Lá, esse estranho. Se você faz isso, dijo baixinho, nunca vai te perdoar. Eu sei, disse ela. Mas pelo menos Brian estará vivo. Ela coloca o laptop no chão. Coloca os papéis e a caneta ao lado. Você tem 10 minutos para decidir. Ela sai, tranca a porta. Fico sentada ali, olhando fixamente para o meu saldo bancário na tela. $60.000. Tudo o que me restou depois de ajudar Rebecca por 10 anos. E ela vai aceitar. Tudo isso. A menos que eu transfira minha casa para cá. Eu fecho os olhos e percebo que não tenho escolha. Porque se eu não assinar, ela vai pegar o dinheiro de qualquer jeito. Ao menos se eu assinar os papéis, terei um registro legal. Algo que poderei usar mais tarde para me defender. Talvez. Pego a caneta. Minha mão está tremendo tanto que mal consigo segurá-la. Penso em tudo que sacrifiquei por Rebecca. Em tudo que dei. E eu assino meu nome. A porta se abre 30 segundos depois que termino de assinar. Rebecca devia estar observando. Esperando. Ela pega os papéis. Dá uma olhada rápida neles. Seus ombros relaxam. Obrigada, mãe. Saia daqui, eu digo. Mãe, sai da minha frente. Ela hesita. Depois pega o laptop e os papéis e sai. A fechadura faz um clique. Sento-me ali no chão de concreto e sinto-me completamente vazio. Acabei de transferir a propriedade da minha casa para a minha própria filha. Quem me trancou num galpão? As horas passam. A luz muda. Da tarde para a noite. Eu não me mexo. Não choro. Não sinto nada. Estou anestesiado há... Por volta das 7 da noite, acho que são 7 horas. A luz está diminuindo, a porta se abre novamente. Mas não é Rebecca. É um homem. Quase 40 anos. Terno caro. Olhar frio. Sra. Morrison, diz ele. Lamento que estejamos nos encontrando nessas circunstâncias. Eu me levanto.
Minhas pernas estão trêmulas. Quem é você? Meu nome é Garrett Cole. Sou um credor particular. Sua filha pegou dinheiro emprestado comigo há 6 meses. Quanto? $80.000. Fecho os olhos. Ela disse 50. 50 era o valor original do empréstimo. O resto são juros e taxas. Sua filha assinou um contrato muito desfavorável. Ele sorri. O sorriso não chega aos olhos. Mas isso não é mais problema seu. Ela me paga amanhã. Graças a você. Você mandou ela me trancar. Eu disse para ela pegar meu dinheiro. Como ela decidiu fazer isso, é problema dela. Ela disse que você ameaçou o marido dela. Eu não faço ameaças, Sra. Morrison. Eu faço promessas. E prometi à sua filha que se ela não me pagasse, haveria consequências. Ela acreditou em mim. Mulher esperta. Ele olha ao redor do galpão. Solução inteligente, na verdade. Temporária. Eficaz. Sem danos permanentes. Nenhum dano permanente? Minha voz treme. Ela me aprisionou. Ela roubou minha casa. Ela pegou um empréstimo, usando sua casa como garantia. Temporariamente. E tecnicamente, você assinou os papéis de livre e espontânea vontade. Assinei sob coação. Prove. Ele dá de ombros. Mas como eu disse, não é problema meu. Terei meu dinheiro amanhã e você nunca mais me verá. Sua filha, por outro lado. Ele faz uma pausa. Bem, isso é entre vocês duas. Ela sai. Não tranca a porta. Fico ali parada, olhando para a porta aberta. Para a liberdade. Então ouço a voz de Rebecca. Mãe? Ela aparece na porta. Você pode sair agora. Eu não me mexo. Mãe, por favor. Eu sei que você está brava. Mas já passou. Vou receber o empréstimo amanhã. Pagar o Garrett e tudo voltará ao normal. Normal. Eu rio. Parece quebrado. Você acha que alguma coisa nisso tudo é normal? Eu não tinha escolha. Você tinha 100 opções. Podia ter me pedido ajuda. Podia ter ido falar com a família do Brian. Podia ter declarado falência. Podia ter feito literalmente qualquer coisa. Menos me trancar num galpão e roubar minha casa. Eu não roubei. Estou usando como garantia. Vou devolver assim que pagar o Garrett. Como? Como você vai me pagar $80.000? Ela não responde. Rebecca. Como? Você não tem um plano. Vou arranjar um segundo emprego. Eu vou. Você nem consegue manter o emprego que tem. Você está dando um tempo do Brian há 3 semanas. O que significa que mal está trabalhando. Tem 2 filhos para sustentar. E agora deve $80.000 a um agiota. Não o chame assim. É isso que ele é. E você está tão atolado que nem consegue ver a luz do dia. O rosto de Rebecca se contorce. Eu sei, tá bem? Eu sei que errei. Mas eu não sabia o que mais fazer. Ele ia machucar o Brian. Ele ia, então você me magoou. Ela se encolhe. Foi isso que você fez, Rebecca. Você olhou para sua mãe, a pessoa que lhe deu tudo, que sacrificou tudo e decidiu que eu era o alvo mais fácil. Isso não é... É verdade. Você sabia que eu não revidaria. Sabia que eu faria qualquer coisa para te proteger. Até mesmo transferir a minha casa para mim. Até mesmo te perdoar. Porque é isso que eu sempre faço. E eu sempre te perdoo. Saio do galpão e entro no quintal. A grama está fresca sob meus pés descalços. Rebecca me segue. Mãe, por favor. Preciso que você vá embora. O quê? Pegue suas coisas. Saia da minha casa. Hoje à noite. Mãe, eu não tenho para onde ir. Esse não é mais o meu problema. Você não pode simplesmente me expulsar. Viro-me para encará-la. Sim, posso. É a minha casa. Por enquanto. Até você roubá-la, para sempre. Não estou roubando? Então assine de volta para mim. Agora mesmo. Ela empalidece. Não posso. Preciso disso como garantia. O banco não me empresta sem... Então, você fez a sua escolha. Eu não tenho... Você terminou com o Brian. Não é que você precise de espaço. Vocês estão separados. Talvez até se divorciando. E você não me contou porque não queria que eu soubesse o quão ruim a situação está. Ela desvia o olhar. O trabalho. Você não está tirando folga. Você foi demitido. Ou pediu demissão. Ou algo assim. Mas você não está trabalhando. Como você... Porque liguei para o seu escritório ontem. Antes de você me trancar. Eu queria deixar o almoço. Disseram que você não trabalhava lá há 2 meses. Rebecca fecha os olhos. E o empréstimo? Você não o fez por uma emergência. Você o fez porque está afundando em dívidas e não tem mais ninguém a quem pedir dinheiro. Parar. Quanto você deve, Rebecca?
No total. Não só o Garrett. Quanto? Ela não responde. Quanto? 200.000? Ela sussurra. A sala inclina-se. 200. Cartões de crédito. Contas médicas de quando Emma quebrou o braço. O financiamento do carro que você assinou como fiador. A hipoteca. Empréstimos pessoais. Tudo foi se acumulando e eu achei que conseguiria lidar com isso. Mas aí perdi meu emprego. Brian parou de ajudar com as contas. E tudo desmoronou. Eu me sento na cama. Por que você não me contou? Porque eu tinha vergonha. Porque eu não queria que você soubesse que eu fracassei. Então você decidiu roubar de mim. Eu não estava roubando. Eu estava. O que, Rebecca? O que você estava fazendo? Ela cai no chão. Coloca a cabeça entre as mãos. Eu não sei. Eu não sei mais nada. Eu só precisava do dinheiro e você tem. E eu pensei, você achou que eu nunca ia descobrir. Ela não nega. Ficamos sentados ali em silêncio. Preciso que você vá embora. Digo finalmente. Mãe, não consigo olhar para você agora. Não consigo. Preciso que você vá embora. Ela se levanta devagar. Começa a arrumar as malas. Enfia as roupas numa mala. Eu saio. Vou para o meu quarto. Fecho a porta. Sente-se na cama. E fique olhando para a parede. Minha filha acabou de roubar minha casa. E o deixei. 30 minutos depois, ouço a porta da frente fechar, vou até a janela. Observo Rebecca carregar o carro. Ela olha para casa uma vez. Nossos olhares se encontram. Então ela entra no carro e vai embora. Eu fico ali parado por um longo tempo. Então eu pego meu telefone. É chamé. A polícia. Os policiais chegam 20 minutos depois. Um homem e uma mulher. Ambos jovens. Profissionais. Eu conto tudo para eles. O galpão. Os papéis. Garrett Cole. As ameaças. Elas tomam notas. Fazem perguntas. Você quer prestar queixa? Pergunta o policial. Penso nisso. Não sei. Posso? Prisão ilegal. Coação. Possivelmente fraude dependendo de como a documentação foi tratada. Mas. Ele hesita. É complicado. Ela é sua filha. Tecnicamente, você assinou os papéis. Sob coação. Você teria que provar isso. E mesmo assim, casos familiares como esse. Ele balança a cabeça. São complicados. Levam tempo. E não há garantia de que você ganharia. E quanto a Garrett Cole? Ou a Jota? Empréstimos privados não são ilegais. Se ele não ameaçou você ou sua filha fisicamente, não há muito que possamos fazer. Então ele pode simplesmente intimidar as pessoas para que lhe paguem? Se ele for esperto, sim. Caras assim sabem como se manter dentro da lei. A policial se inclina para a frente. Sray Morrison, posso ser sincera com a senhora? Por favor. Sua melhor opção é um processo civil. Processe sua filha pela casa. Processe Garrett Cole se você puder provar coerção. Contrate um advogado. Documente tudo, mas apresentar queixa-crime. Ela balança a cabeça. Isso vai destruir sua família. E você pode não ganhar. Minha família já está despedaçada. Digo baixinho. Eles me deixaram com um número de protocolo. E alguns folhetos sobre recursos de apoio às vítimas. Sento-me na minha casa vazia. E sinto-me completamente perdida. Então ligo para a única pessoa que sei que vai me dizer a verdade. Minha irmã Linda. Ela atende ao segundo toque. Ruth, o que houve? Você pode vir aqui? Agora? Por favor. Chego aí em 20 minutos. Linda chega em 15 minutos. Ela olha para o meu rosto e me abraça. Eu desabo. Completamente. Soluço em seu ombro como uma criança. Ela não faz perguntas. Apenas me abraça até que eu consiga respirar novamente. Então ela prepara o chá. Me senta à mesa da cozinha. E ouve enquanto eu conto tudo para ela. Quando termino, ela fica quieta por um longo tempo. Vou dizer algo que você não vai querer ouvir. Ela finalmente diz. Ok. A culpa é sua. Eu me encolho. Não o galpão. Não o roubo. Isso tudo é culpa da Rebecca. Mas o fato de ela ter pensado que podia fazer isso com você, isso é culpa sua, Ruth. Linda, você a tem mimado por 10 anos. Toda vez que ela se mete em encrenca, você a tira dela. Toda vez que ela toma uma decisão errada, você resolve o problema. Você a ensinou que não há consequências. Que ela pode fazer o que quiser e a mamãe vai limpar a bagunça. Eu estava ajudando-a. Você a estava prejudicando. E agora ela está tão dependente do seu dinheiro que, quando não tinha mais como pedir, simplesmente o tomou. As palavras atingiram como um tapa.
Você é uma boa mãe, Ruth. Você ama sua filha. Mas você a amou tanto que se esqueceu de deixá-la falhar. E agora ela não sabe como resolver os próprios problemas. Coloquei a cabeça entre as mãos. O que eu faço? Você revida. Contrata um advogado. Recupera sua casa. E para de dar dinheiro a ela. Ela vai perder tudo. Então ela perderá tudo. E talvez ela finalmente aprenda. Linda tem 2 filhos. Eu sei. E isso é de partir o coração. Mas você não pode mais salvá-la, Ruth. Ela precisa se salvar sozinha. Eu sei que ela tem razão. E eu detesto que ela esteja certa. Mas ela tem razão. Você pode me ajudar? Pergunto. Claro. Do que você precisa? Um advogado. Um bom advogado. Conheço alguém. Vou ligar para ela amanhã de manhã, assim que possível. Obrigado. Linda passa a noite lá. Dorme no quarto de hóspedes, aquele que Rebecca acabou de desocupar. Eu fico deitada na cama olhando para o teto, refletindo sobre tudo o que Linda disse, sobre capacitação, sobre consequências, sobre amor sem limites. E eu percebo algo. Eu ensinei a Rebecca que meu amor era infinito, que ela podia receber, receber e receber. E eu sempre daria. E ela acreditou em mim, até que não restou nada para levar, exceto a própria casa. Na manhã de sexta-feira, a amiga advogada de Linda liga. O nome dela é Patrícia Vance. Ela tem 60 anos, é inteligente e objetiva. Nos encontraremos no escritório dela às 10 da manhã. Eu trago tudo. Os documentos assinados. O boletim de ocorrência. Meus extratos bancários mostrando todas as transferências para Rebecca nos últimos 10 anos. Patrícia lê tudo atentamente. Anota. Faz perguntas. Isto é ruim. Ela finalmente diz: posso ter minha casa de volta? Talvez. Os documentos foram assinados sob coação. Mas provar isso é difícil. Sua filha vai argumentar que você assinou de livre e espontânea vontade, que estava ajudando-a e que o plano sempre foi assinar de volta depois que ela conseguisse o empréstimo. Mas eu não assinei de livre e espontânea vontade. Ela me trancou num galpão. Você tem provas? Fotos? Registros médicos que comprovem as lesões? Não. Ela me deu comida e água. Estou bem fisicamente. Então será sua palavra contra a dela. E ela é sua filha. Os jurados simpatizam com a dinâmica familiar. Eles vão se perguntar por que você simplesmente não deu o dinheiro a ela, se já lhe deu tanto antes. Meu peito aperta. Então, eu não posso vencer. Eu não disse isso. Eu disse que é difícil. Podemos entrar com um processo civil. Alegaremos influência indevida, coerção, fraude. Podemos ganhar. Mas levará meses, talvez anos, e terá um custo para você. Quanto? Os honorários iniciais são de 10 mil. O custo total pode chegar a 30 ou 40 mil, dependendo de quanto tempo o processo se arrastar. Eu fecho os olhos. Eu não tenho 40 mil dólares. Rebecca levou todas as minhas economias. E se eu não processar? Pergunto. Então sua filha fica com a casa, ou a vende, ou a perde quando não conseguir pagar o empréstimo que está fazendo. De qualquer forma, você a perde. Então eu tenho que lutar. Se você quiser ter alguma chance de recuperar, Lu. Sim. Fico ali sentada, me sentindo presa. Então Patrícia se inclina para frente. Ruth. Posso te dar um conselho? Por favor. Às vezes a melhor coisa a fazer é ir embora. Desfazer as perdas. Recomeçar. Você tem 62 anos. Você está saudável. Você pode se reconstruir. Essa é a minha casa. Moro lá há 30 anos. Eu sei. E não estou dizendo que seja justo. Mas às vezes a justiça não importa. Às vezes você tem que escolher entre estar certo e ser livre. E eu penso nisso, sobre passar os próximos 2 anos brigando com minha própria filha no tribunal. Sobre gastar dinheiro que não tenho com advogados, honorários e depoimentos. Sobre o estresse. A dor. A repetição interminável de cada momento. Preciso pensar sobre isso, digo. Não tenha pressa. Mas não demore muito. Se sua filha conseguir o empréstimo e começar a fazer os pagamentos, será mais difícil provar a coação. Saio do consultório da Patrícia me sentindo mais perdida do que quando cheguei. Linda está esperando no estacionamento. E então, não sei. Ela diz que eu posso lutar, mas isso me custará tudo o que me resta. Então, o que você vai fazer? Não sei. Voltamos para minha casa em silêncio. Quando entramos na garagem, há um carro estacionado do lado de fora. O carro de Rebecca. Quer que eu fique? Pergunta Linda. Não. Preciso fazer isso sozinha. Ela aperta minha mão. Me liga se precisar de alguma coisa.
Caminho até a casa. Rebecca está sentada nos degraus da entrada. Ela está com uma aparência terrível. Olhos inchados. Cabelo sem lavar. Roupas amassadas. Conseguiu o empréstimo, diz ela. Eu não respondo. Vou pagar o Garrett hoje à tarde. Está feito. Acabou. Que bom para você. Mãe, vou devolver a casa. Prometo. Assim que eu. Quando, Rebecca? Quando você vai assinar de volta? Ela hesita. Não sei ao certo. O empréstimo é para 5 anos. Vou pagar. O mais rápido possível. E depois, 5 anos. Estou pagando juros altos. Não tive escolha. Então, durante 5 anos, minha casa a casa, que comprei com meu próprio dinheiro, na qual morei por 30 anos, serviu de garantia para sua dívida. É temporário. O que acontece se você não puder efetuar os pagamentos? Ela não responde. O que aconteceu, Rebecca? Eu farei os pagamentos. Com que dinheiro você está desempregado? Vou arranjar um emprego. Você vem dizendo isso há meses. Estou tentando. Não está sendo difícil o suficiente. Estou gritando agora. Não consigo parar. Você não está se esforçando, Rebecca. Você está apenas sobrevivendo. Está se debatendo. Está sempre escolhendo o caminho mais fácil. E esse caminho sempre passa por mim. Isso não é justo. É totalmente justo. Eu te dei mais de $100.000. Fui fiador de empréstimos. Paguei seu aluguel. Cuidei dos seus filhos de graça enquanto você trabalhava. Eu te dei tudo. E ainda não é o suficiente. Eu não te pedi para fazer nada disso. Sim, você fez. Todas as vezes que você ligava chorando por causa de dinheiro. Todas as vezes que você dizia que não sabia como ia pagar o aluguel. Todas as vezes que você me olhava com aqueles olhos desesperados e dizia: Mãe, preciso de ajuda, você estava pedindo ajuda. Rebecca está chorando. Me desculpe. Me desculpe mesmo. Eu não queria... Para quê? Me deixar sem um tostão? Roubar minha casa? Me trancar num galpão? Qual parte você não pretendia fazer? Tudo isso. Eu nunca quis nada disso. Então por que você fez isso? Porque eu não tinha escolha. Você tinha 1 milhão de opções. Só que não gostou de nenhuma delas. Ficamos ali parados, respirando com dificuldade, olhando um para o outro. Não vou te dar mais dinheiro. Digo finalmente. Não estou pedindo dinheiro. Ótimo. Porque mesmo que você tivesse, eu não tenho nada. Você levou tudo. Ela se encolhe. E eu não vou mais ser fiador de nenhum empréstimo. Não vou te tirar do buraco. Não vou resolver seus problemas. Você está por conta própria agora. Mãe, estou falando sério, Rebecca. Acabou. Quer sua vida de volta? Se vire. Arranje um emprego. Declare falência. Volte a morar com o Brian. Não me importo, mas não vou mais te ajudar. Então você está simplesmente me abandonando? Não estou te abandonando. Estou estabelecendo limites. Algo que eu deveria ter feito há 10 anos. Eu sou sua filha. Eu sei. E eu te amo. Mas não posso mais te salvar. Rebecca me encara. Então é isso? Você simplesmente terminou comigo? Chega de te mimar. Há uma diferença. Não parece haver diferença. Então você não está ouvindo. Passo por ela. Destranco a porta da frente. Mãe, espere. Eu paro. Não se vire. Sinto muito mesmo, ela diz baixinho. Por tudo. Eu sei que errei. Sei que te magoei. E não sei como consertar isso. Você não pode consertar isso, Rebecca. Você só pode fazer melhor daqui pra frente. Como? Arranje um emprego. Sustente-se. Quite suas dívidas. Seja uma boa mãe para seus filhos. E pare de esperar que outras pessoas resolvam seus problemas. É isso? Isso é tudo. Eu entro. Feche a porta. E finalmente volte a respirar. Passam-se 3 semanas. Não tenho notícias da Rebecca. Sem ligações. Sem mensagens de texto. Sem pedidos de desculpas. Explicações. Ou apelos desesperados por ajuda. Apenas silêncio. Uma parte de mim está aliviada. Outra parte está apavorada. Fico imaginando os piores cenários. Rebecca sem teto. As crianças em lares adotivos. Brian aparecendo espancado, porque ela não conseguiu pagar o Garrett. Mas eu não ligo. Não dou notícias. Não me afasto. Linda liga a cada poucos dias. Como você está? Estou bem. Você teve notícias dela? Não. E isso provavelmente é bom. É mesmo? Ruth, você estabeleceu um limite. Ela está aprendendo a respeitá-lo. Isso é progresso. Quero acreditar nisso, mas... na maior parte do tempo,
Eu me sinto apenas vazio. Vivo meus dias como um fantasma. Acordo. Preparo o café. Sento na casa, que tecnicamente não é mais minha. Fico pensando no que devo fazer agora. Patrícia Vance liga. Vocês já decidiram? Vamos entrar com o processo? Ainda não sei. Ruth, estamos ficando sem tempo. Sua filha está pagando as prestações desse empréstimo. Cada pagamento torna mais difícil provar a coação. Eu sei. Só preciso de mais tempo. Certo. Mas não por muito tempo. Desligo o telefone e fico olhando para a parede. Processar minha própria filha. Arrastá-la pelos tribunais. Brigar por uma casa enquanto a vida dela desmorona. Ou deixe para lá. Vá embora. Recomece do zero. Ambas as opções parecem impossíveis. Numa tarde de terça-feira, 4 semanas depois do galpão, a campainha toca. Eu olho pelo olho mágico. É o Brian. Abro a porta. Ele parece exausto. Mais magro do que me lembrava. Brian. Ruth. Posso entrar? Dou um passo para o lado. Ele entra na sala de estar. Fica parado ali, sem jeito. Café? Perguntou. Por favor. Eu preparo 2 xícaras. Nós nos sentamos à mesa da cozinha. Como estão as crianças? Pergunto. Eles estão bem. Confusos. Eles sentem sua falta. Meu peito aperta. Eu também sinto falta deles. Eles ficam perguntando quando poderão ver a vovó de novo. O que você lhes diz? Você e a mãe deles precisam de espaço. Vocês se verão em breve. Ele olha para mim. Será? Não sei. Ele acena com a cabeça. Toma um gole de café. Rebecca me contou o que aconteceu. Diz ele em voz baixa. Ela te contou tudo. O galpão. Os papéis. O empréstimo. Sim, ela me contou. E? E estou furioso. Com ela. Com o Garrett. Com toda essa confusão. Ele esfrega o rosto. Eu não sabia que ela tinha feito aquele empréstimo. Ela escondeu de mim. Disse que estava resolvendo as coisas. Quando descobri, já era tarde demais. Você não sabia de nada disso? Eu sabia que tínhamos problemas financeiros. Sabia que ela estava pegando dinheiro emprestado com você. Mas $80.000 para um agiota. Te trancar num galpão? Ele balança a cabeça. Eu jamais teria deixado ela fazer isso. Mas você ainda está com ela. Não, estamos separados. Há meses. A pausa não foi uma pausa. Eu me mudei. Dei entrada no divórcio. Fecho os olhos. Ela não me contou. Ela não contou para ninguém. Tava envergonhada. Pensou que poderia consertar tudo antes que se tornasse real, roubando minha casa. Sim. Ele olha para baixo. Sinto muito, Ruth. Por tudo isso. Você foi boa para nós. Para ela. E ela retribuiu. Sua voz falha. Eu não sei como consertar isso. Você não pode. Não é problema se eu consertar isso. Ela é a mãe dos meus filhos. Isso faz com que essa bagunça também seja minha. Permanecemos sentados em silêncio. Por que você está aqui, Brian? Pergunto finalmente. Porque a Rebecca não vai te contar isso pessoalmente. Mas você precisa saber. Ela arrumou um emprego. 2 empregos, na verdade. Trabalha como garçonete durante o dia e como bartender à noite. Ela está trabalhando 70 horas por semana para tentar pagar as prestações do empréstimo. Ótimo. Ela deveria trabalhar. Ruth está se destruindo. Ela mal vê as crianças. Não está dormindo. Não está comendo. Ela está se desmoronando. E você quer que eu faça o quê? Dê mais dinheiro para ela? Não. Deus me livre. Eu só quero que você saiba que ela está tentando. Do jeito complicado dela, ela está tentando consertar o que quebrou. Não é suficiente. Eu sei. Mas é alguma coisa. Elle termina ce café. Levantar-se. As crianças querem te ver, diz ele. Se você estiver disposta, posso trazê-las. Só por 1 hora. Sem Rebecca. Só eu e elas. Penso em Tyler e Emma. Em quanto tempo já faz desde que os abracei? Está bem, eu digo. Este fim de semana. Sábado à tarde. Seu semblante se suaviza. Obrigado. Brian, Rebecca sabe que você está aqui? Não. E eu agradeceria se você não contasse a ela. Ela tem orgulho. Ela não gostaria que eu perguntasse por ela. Não vou ajudá-la. Não estou pedindo que você faça isso. Só estou pedindo que você não desista dela completamente. Ele vai embora. Eu fico sentado à mesa por um longo tempo, pensando em Rebecca trabalhando 70 horas por semana. Nas crianças crescendo com uma mãe que nunca está em casa. Nas prestações do empréstimo que se estenderão por 5 anos. Sobre se tentar é suficiente quando o dano já está feito. Chega sábado.
Brian entra na minha garagem às 2 da tarde. Tyler e Emma saíram correndo do carro e vieram na minha direção. Avô, eu os pego. O seguro firme. Eles cheiram a sol e shampoo de morango. Senti tanta saudade de você, sussurro. Nós também sentimos sua falta, diz Emma. Por que você não veio nos visitar? Estive ocupada, querida. Fazendo o quê? Coisas de gente grande. Tyler recua. Olha para mim seriamente. Você está brava com a mãe? Sinto um aperto no peito. Por que você pergunta isso? Porque o papai disse que vocês precisavam de um tempo separados. É isso que ele diz quando está bravo com a mamãe. Dou uma olhada rápida em Brian. Ele parece desconfortável. Não estou zangada, digo com cuidado. Sua mãe e eu só precisamos de um tempo separadas agora. Mas você ainda a ama? Claro que sim. Sempre amarei sua mãe. Então por que vocês não podem ficar juntos? Às vezes, pessoas que se amam precisam de espaço. Isso não significa que o amor desapareça. Ele pensa nisso. Certo. Entramos. Eu preparei biscoitos e suco. As crianças me contam sobre a escola, o futebol e o novo hamster de estimação delas, chamado Sr. Bigodes. Brian fica sentado em silêncio. Observa-me com as crianças. Dá um sorriso triste. Depois de 1 hora, ele diz que eles precisam ir embora. Podemos voltar na semana que vem? Pergunta Emma. Veremos, querida. Por favor, vovô. Olho para Brian. Ele acena levemente com a cabeça. Certo, sábado que vem. Eles me abraçam para se despedir e voltam para o carro. Brian fica parado na porta. Obrigado. Para quê? Por não os terem punido pelo que Rebecca fez. Eu jamais os puniria. Eles são inocentes em tudo isso. Eu sei. Mas algumas pessoas não fariam essa distinção. Ele vai embora. Fecho a porta e me encosto nela. Estar com as crianças foi bom. Normal. Como se talvez algo pudesse ser aproveitado dessa destruição. Mas também doeu, porque perguntaram sobre a mãe deles. E eu não sabia o que dizer. Naquela noite, meu telefone tocou. Número desconhecido. Quase não atendo. Mas algo me faz atender. Olá, Shro, Morrison e Garrett Cole. Meu sangue gela. O que você quer? Só para dar um alô. Sua filha fez o primeiro pagamento, bem na data prevista. Estou impressionado. Que bom para ela. Queria que você soubesse que sou um homem de palavra. Ela paga, eu a deixo em paz. Sem drama, sem ameaças. Apenas negócios. Há algum propósito nesta chamada? Só queria agradecer. Pela casa. É uma excelente garantia. Eu não te dei minha casa. Tecnicamente não. Mas você tornou isso possível. Então, muito obrigado. Não me ligue novamente. Mais uma coisa. Sua filha está se matando de trabalhar para conseguir pagar essas contas. 70 horas por semana. 2 empregos. Filhos que ela nunca vê. E mesmo assim, ela mal consegue cobrir os juros. Por que você está me dizendo isso? Porque daqui a uns 6 meses, ela vai deixar de pagar. E quando isso acontecer, eu vou ficar com a casa. Meu estômago revira. Ela não vai dar calote. Ela vai. Os números não mentem. Ela está fazendo os pagamentos mínimos. Nesse ritmo, ela nunca vai quitar o principal. E no momento em que ela atrasar um pagamento que vai acontecer, eu vou executar a hipoteca. Você não pode fazer isso. Na verdade, posso sim. Está tudo no contrato que ela assinou. Termos muito claros. Você é um predador. Sou um homem de negócios. E sua filha assinou o contrato ciente das consequências. Ele faz uma pausa. Bem, relativamente ciente. O que você quer? Nada da sua parte. Só achei que você deveria saber o que está por vir. Talvez seja melhor começar a procurar um novo lugar para morar. El desligar. Eu fico ali tremendo. 6 meses? Daqui a 6 meses, Rebecca não pagará as prestações. Garrett ficará com a casa. E eu perderei tudo. A menos que eu a ajude a efetuar os pagamentos. Não. Não. Eu não posso fazer isso. Não vou. Eu disse a ela que tinha acabado. Estabeleci limites. Não vou mais compactuar com isso. Mas se eu não ajudar, perco a casa de qualquer jeito. E Rebecca perde tudo. E as crianças. Coloquei a cabeça entre as mãos. Era exatamente isso que Garrett queria. Que eu entrasse em pânico. Que eu cedesse. Que eu salvasse Rebecca mais uma vez. Eu não farei isso. Não posso. Mas e se ele estiver certo? E se ela realmente não puder fazer os pagamentos? Eu ligo para Linda. Ele está te manipulando. Ela disse imediatamente. Mas e se ele estiver certo? Então Rebecca enfrentará as consequências.
Esse não é o seu problema, Ruth. É problema meu. É a minha casa. Não. É o empréstimo da Rebecca. É responsabilidade dela. Você não pode salvá-la disso. Então eu simplesmente a deixei fracassar? Sim. É exatamente isso que você faz. Linda. Ruth. Escuta. Se você a tirar dessa enrascada agora, vai ter que fazer isso pelo resto da vida. Toda vez que ela estiver em apuros, você vai intervir. Porque vai dizer a si mesma que precisa, que está protegendo-a. Mas não está. Você está prejudicando a vida dela. Eu sei que ela tem razão. Mas saber não torna as coisas mais fáceis. Passamos do Amaze. Vejo Tyler e Emma todos os sábados. Brian os traz. Almoçamos juntos. Jogamos jogos. Fingimos que tudo está normal. Eles não falam muito sobre Rebecca. Quando falam, é sempre a mesma coisa. Mamãe está trabalhando. Mamãe está cansada. Mamãe diz que virá da próxima vez, mas nunca vem. Isso parte meu coração. Mas eu não ultrapasso meus limites. Não ligue para Rebecca. Não ofereça ajuda. Não dê dinheiro, mesmo quando Brian menciona casualmente que ela está emagrecendo. Que ela adormeceu no bar e seu chefe quase a demitiu. Que ela está com o aluguel atrasado. Eu me mantenho forte, até que a ligação chegue. São 3 da manhã de uma quarta-feira. Meu telefone toca. Eu o procuro às apalpadelas no escuro. Olá. Ruth? É Brian. Sua voz está trêmula. Você precisa vir para o hospital. Acordei instantaneamente. O que aconteceu? É a Rebecca. Ela desmaiou no trabalho. Estão dizendo que foi exaustão, desidratação, talvez desnutrição. Não sei. Mas você precisa vir. Estou a caminho. Visto-me rapidamente. Dirijo até o hospital. Minhas mãos tremem tanto que mal consigo segurar o volante. Brian me encontra na sala de espera. Onde ela está? Quarto 304. Estão fazendo exames. Pegamos o elevador. Caminhamos pelo corredor estéril. Rebecca está deitada numa cama, ligada a um soro intravenoso. Ela parece minúscula, frágil. Suas maçãs do rosto são proeminentes. Sua pele é acinzentada. Ela abre os olhos quando eu entro. Mãe. Oi, bebê. Estou bem. Só fiquei um pouco tonta. Não é nada demais. O médico disse que você não tem se alimentado, diz Brian em voz baixa. Eu tenho comido. Uma refeição por dia não é comer, Rebecca. Estou bem. Você não está bem. Sua voz falha. Você desmaiou. Você poderia ter se machucado seriamente. Mas eu não fiz isso. Estou bem. Sento-me na cadeira ao lado da cama dela. Pego em sua mão. Está fria. Quanto peso você perdeu? Pergunto. Não sei. 10 libras? 15? Rebecca, tenho estado ocupado e está bem? Não tenho tempo para fazer 3 refeições por dia. Estou trabalhando em 2 empregos. E se matar? Ela desvia o olhar. A médica entra. Mulher jovem. Olhos cansados. Morrison, seus exames chegaram. A senhora está gravemente desidratada e desnutrida. Seus eletrólitos estão perigosamente baixos. Se tivesse esperado mais 1 ou 2 dias para vir aqui, poderia ter sofrido um ataque cardíaco. O rosto de Rebecca empalidece. Vou interná-la durante a noite para receber fluidos e ser monitorada. E recomendo que você consulte um terapeuta. Esse nível de negligência consigo mesma sugere depressão ou transtorno alimentar. Eu não tenho transtorno alimentar. Estou apenas ocupada. Pessoas ocupadas ainda comem. Isso é outra coisa. O médico sait. Rebecca fecha os olhos. Eu não preciso de terapia. Sim, você tem, digo baixinho. Não tenho tempo para terapia. Nem dinheiro. Mal consigo pagar as prestações do empréstimo. Então pare de fazer os pagamentos do empréstimo. Seus olhos se arregalam. O quê? Deixa pra lá, Rebecca. Deixe de pagar o empréstimo. Deixe o Garrett ficar com a casa. Declare falência. Recomece do zero. Não posso fazer isso. Por que não? Porque é a sua casa. Não vou deixar que ele a tome. Já acabou. Nós 2 sabemos disso. Você não consegue manter esses pagamentos. Você está se matando tentando. Não vai funcionar. A matemática não fecha. Você está pagando juros e nunca chega ao principal. Daqui a 4 anos, quando o empréstimo vencer, você ainda estará devendo $70.000 e não terá esse dinheiro. E eu vou conseguir de alguma forma. Como, Rebecca? Como? Ela não responde.
Você está se matando de trabalhar por uma casa que vai perder de qualquer jeito. E nesse processo, está destruindo sua saúde e abandonando seus filhos. Não os estou abandonando. Quando foi a última vez que você jantou com eles? Os ajudou com a lição de casa? Os colocou na cama? Seu rosto se contorce. Estou tentando, eu sei. Mas tentar não basta. Quando se está tentando fazer o impossível. Ela está chorando agora. Lágrimas silenciosas escorrem pelo seu rosto. Não sei mais o que fazer. Ela sussurra. Eu aperto a mão dela. Deixe isso para lá. Digo gentilmente. Pare de tentar consertar o que não tem conserto. Declare falência. Vá morar com o Brian ou alugue um apartamento barato. Consiga um emprego, não dois, que pague o suficiente para sustentar seus filhos. Procure um terapeuta. Faça 3 refeições por dia. Durma 8 horas por noite. Seja mãe. E você perde sua casa. Eu já perdi minha casa. No momento em que você assinou aqueles papéis. Sinto muito, mãe. Sinto muito mesmo. Eu sei que você. Eu queria consertar. Pensei que se eu me esforçasse o suficiente, algumas coisas não se resolvem com esforço. Algumas coisas você simplesmente tem que deixar ir. Ela chora ainda mais. Eu me deito na cama do hospital ao lado dela. A abraço como fazia quando ela era pequena. Eu te protejo. Sussurro. Eu te protejo. Ficamos assim até ela adormecer. Brian me leva para casa de carro ao amanhecer. Obrigado, diz ele, por ter vindo. Pelo que você disse a ela. Eu apenas lhe disse a verdade. Ela precisava ouvir isso. De você. Ele entra com o carro na minha garagem. Brian, o que acontece agora? Não sei. Ela precisa tomar algumas decisões importantes. Mas pelo menos agora talvez ela as tome. E as crianças? Eles ficarão bem. Nós daremos um jeito. Ele vai embora dirigindo. Entro em casa. Preparo um café. Sento-me à mesa da cozinha enquanto o sol nasce. E eu tomo uma decisão. Eu ligo para Patrícia Vance. Não vou processar. Digo, Ruth, estou deixando tudo para trás. A casa, o dinheiro, tudo. Cansei de lutar. Tem certeza? Sim, minha filha não tem condições de pagar o empréstimo. Ela vai ficar inadimplente. E quando isso acontecer, Garrett vai tomar a casa. Não há nada que eu possa fazer para impedir. Então não vou desperdiçar o pouco dinheiro que me resta tentando. O que você vai fazer? Ainda não sei. Vou procurar um apartamento. Vou dividir com um colega de quarto. Vou me virar. Sinto muito, Ruth. Eu também. Mas algumas batalhas não valem a pena serem travadas. E desligou. E pela primeira vez em meses, me sinto leve. É como se eu estivesse carregando um peso e finalmente o tivesse tirado do chão. A casa se foi. O dinheiro se foi. A vida que eu construí se foi. Mas eu ainda estou aqui. E isso basta. 6 meses depois. Moro em um apartamento de um quarto na zona leste da cidade. É pequeno. O carpete é feio. Os vizinhos são barulhentos, mas é meu. E o aluguel é barato. E eu estou bem. Consegui um emprego de meio período na biblioteca. Não paga muito, mas eu gosto. Livro, silêncio e um trabalho útil. Linda me visita toda semana. Jantamos juntas. Assistimos a filmes. Ela tem sido meu porto seguro durante todo esse período. Vejo Tyler e Emma a cada 2 fins de semana. Brian nos traz. Vamos ao parque ou ao zoológico? Ou simplesmente ficamos no meu apartamento comendo pizza. Eles se adaptaram. As crianças são resilientes assim. Rebecca e eu conversamos uma vez por mês. Ligações rápidas. Só para saber como estamos. Não somos mais próximas. Talvez nunca mais sejamos, mas somos civilizados. E isso já é alguma coisa. Ela se mudou para um apartamento pequeno. Conseguiu um emprego como secretária jurídica. Faz terapia 2 vezes por mês. Ela está melhorando. Lentamente. Minha casa foi tomada pelo banco há 3 meses. Garrett a vendeu para um casal jovem com um bebê. Eles parecem simpáticos. Passei por lá de carro na semana passada. Pintaram as persianas de azul. Plantaram flores no jardim. Doía ver isso. Mas também parecia certo. Aquela casa fazia parte da minha antiga vida. A vida em que eu tentava salvar a todos e acabei me perdendo. Esta é a minha nova vida. Menor. Mais simples. Minha. Estou sentada no meu apartamento numa manhã de sábado, tomando café, quando meu telefone toca. Rebecca. Oi, querido. Oi, mãe. Você tem 1 minuto? Claro. E só queria agradecer. Para quê? Por me deixar ir. Por não me processar. Por não me odiar. Eu jamais conseguiria te odiar, Rebecca. Eu sei.
Mas você poderia ter feito isso. Você deveria ter feito. Ela faz uma pausa. Tenho pensado muito. Em tudo o que fiz. Em como te tratei. E tenho vergonha, muita vergonha. Ozai. Mas também sou grato. Porque chegar ao fundo do poço, perder a casa, desmoronar, quase morrer me despertou. Me fez perceber que eu não podia continuar vivendo daquele jeito. Como você está agora? Melhor. Estou comendo, dormindo, passando tempo com as crianças. Não estou mais me matando de trabalhar. Estou orgulhoso de você. Eu não mereço isso. Talvez não. Mas vou dizer mesmo assim. Ela ri. A risada parece trêmula. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, meu bem. Conversamos por mais alguns minutos. Depois, ela teve que ir buscar as crianças na casa do Brian. Desligo o telefone e fico sentada ali segurando-o. Minha filha quase me destruiu, mas ela não fez isso, porque eu aprendi algo que ela ainda não aprendeu. Esse amor sem limites não é amor. É sacrifício. E sacrifício sem limites consome você. Dei tudo para Rebecca. E mesmo assim, não foi suficiente, porque o problema nunca foi o quanto eu dava. Foi isso que eu lhe ensinei. Receber é o mesmo que tirar. Que meu valor estava no que eu podia oferecer, não em quem eu era. Agora eu sei mais. E talvez algum dia ela também consiga. Termino meu café. Me visto. Vou para a biblioteca para o meu turno. Ao trancar a porta do meu apartamento, olho em volta. Este pequeno espaço. Esta vida modesta. Esta existência tranquila. Não era o que eu havia planejado, mas se é suficiente. E pela primeira vez em anos não estou tentando ser mais do que suficiente para outra pessoa. Eu sou suficiente para mim mesma. A história de Ruth partiu seu coração e te inspirou ao mesmo tempo? Às vezes, as pessoas que mais amamos são as que mais nos magoam. Às vezes, a única maneira de se salvar é deixar lazer. Se esta história te emocionou, se você já teve dificuldades com limites, dinâmicas familiares tóxicas, ou em amar alguém que recebe mais do que dá, inscreva-se para mais histórias inspiradoras sobre coragem, redenção e reencontro consigo mesmo. Após uma perda, inscreva-se já dramas familiares emocionantes semanais, que farão você pensar, sentir e refletir sobre seus próprios relacionamentos. Comente abaixo: você teria desistido da casa? Ou teria continuado lutando? O que você teria feito no lugar de Ruth? Porque todo fim é um começo. E toda história de perda é também uma história de autodescoberta. Sua história importa. Inscreva-se para ouvir mais.